Gente, então agora a gente vai para o quarto vídeo dessa aula, quarto e último vídeo, tá bom? Então a gente estava falando sobre essa teologia da prosperidade, a teologia do serviço. Existe também, aqui a gente precisa repensar, e graças a Deus eu acho que a nossa região tem tido muito cuidado com isso, né, da questão do nosso seminário teológico. O seminário é muito importante, né, o conteúdo, os professores que dão aula, porque eles vão sim ter uma influência muito grande na formação acadêmica desses alunos. Então, será que as disciplinas, né, estão atendendo a demanda que esse pastor, essa pastora vai lidar no dia a dia? Esperamos que sim, né? Outra questão da pós-modernidade é a tendência anti-intelectualista que está presente. Então as pessoas não gostam de ler, de estudar, né? E, gente, às vezes eu assisto alguns vídeos que a pessoa mostra dados concretos e a pessoa diz, não, mas eu não acredito. Mas não é para você acreditar ou não acreditar. É um dado concreto. Não, mas eu não acredito. Então isso é um anti-intelectualismo, né? É você negar a sua racionalidade. Então a gente vai se deparar com pessoas também nesse nível, né? E temos que ter a graça de Deus para lidar com essas situações. Outro destaque que eu trago é a desarticulação, né? Então, por exemplo, como você vai unir de maneira enriquecedora, né? Essa discussão também já é muito antiga. Como você vai unir a razão, a emoção, a espiritualidade? Aí alguns vão defender a razão de tal modo que fala, esse culto foi muito emocionalista. O outro vai dizer, esse culto foi muito frio, né? Então, na verdade, nossas celebrações precisam levar em conta que o ser humano não é só um cérebro. E o ser humano não é só uma emoção, mas é também a emoção, é também a razão, é também o corpo físico, né? O tempo todo nós estamos falando nesse ser que é completo. Então, é tratado de uma maneira muito superficial e muito empobrecida, né? Querer, por exemplo, que num culto só se tenha um tipo de abordagem, ou só se seja permitido, ou só se legitime aquele culto se é assim ou se é daquele outro modo. Então, nós temos que compreender que isso aí é empobrecer, é negar a nossa própria existência humana. Nós não somos só um cérebro, nós não somos só uma emoção, nós não somos só um corpo físico, né? Nós somos um conjunto de coisas. E quanto mais nós pudermos ser tocados por Deus nessas várias dimensões que nós temos em nós mesmos, melhor será. E se a nossa celebração busca alcançar essa totalidade humana, melhor será, né? Uma não precisa excluir a outra de modo nenhum. Então, o que nós precisamos nos importar é com o conteúdo. Qual é a mensagem que nós temos compartilhado nos nossos espaços, sejam os espaços de celebração cultica, sejam nas células, seja nas nossas escolas dominicais, nas nossas tardes com Cristo, ou outras programações que vocês têm. Qual é o conteúdo? Esse conteúdo, ele está vivo, ele está vibrante, ele está dinâmico, ele está respondendo ao público que você está, né? Ele está possibilitando um caminho para a conversão. A conversão não é só um dia, não. O dia é um marco, mas a gente vai se convertendo muitas vezes ao longo da nossa caminhada cristã. Muitas vezes a gente vai ser tocado por Deus, a gente vai se repensar alguma coisa e dizer, Senhor, não tinha percebido isso, mas eu preciso mudar nisso também. E a gente vai se convertendo, né? Então, esse conteúdo tem
proporcionado esse caminho para a conversão, esse desafio teológico, pastoral para a conversão, isso é extremamente atual, né? Como eu falei, a falta de integração entre o racional e o afetivo do ser humano é um erro, né? Porque o ser humano, ele é completo e ele é complexo também, tá? Essa desarticulação vai aparecer como um desastre, né? Um problema que precisa ser visto e sanado. E não tem que ser perpetuado. A gente tem que entender que existe isso e que a gente precisa corrigir na medida do possível, né? Por exemplo, você no seu espaço privado, você no seu espaço público. Quer dizer, você é dois crentes, né? Como é que é isso? Tem gente que tem um comportamento na igreja e fora da igreja, meu Deus. Aí alguém te manda um TikTok de uma pessoa da igreja que você fala, como assim, gente? Já aconteceu isso com você? Fala, como assim, gente? Aí você vai na festa de aniversário da pessoa, a pessoa ali, um crente, pá, não falta igreja, tá ali. Aí tu vai na festa e fala assim, cara, isso aqui é festa de crente? Então, é essa desconexão, entre o privado e o público, né? Esse ato, esse abismo que não pode existir entre o individual e o comunitário, entre o indivíduo e a estrutura, né? Então, a gente às vezes talvez precise aprender a trabalhar melhor essas situações que são concretas, né? Parece que nós não sabemos lidar muito com essa complexidade das dimensões do ser humano. E aí nós cedemos às tentações e vamos simplificando, porque é muito complexo, a gente simplifica e deixa para lá, né? Existe uma falta de articulação, às vezes, entre a oração e a ação. Ou a pessoa só quer fazer e não ora, ou a pessoa só ora e só ora, né? Então, como nós podemos enriquecer essa libertação, essa redenção, essa salvação cristã? Como nós podemos aprofundar o conteúdo da salvação cristã? Como nós podemos encarar, enfrentar esses desafios? Então, é muito triste quando a gente vê essa incongruência, né? E mais triste ainda é quando as pessoas que não são da nossa comunidade de fé, que ainda não são convertidas, apontam o dedo e dizem, ué, mas o fulano é crente? Você já deve ter escutado isso muitas vezes, né? Ué, mas o fulano é crente? Ah, não, fulano não é crente, não. Ele vai na igreja, mas ele não é crente. Então, quando nós pregamos um evangelho permissivo, quando nós não abrimos mão da palavra do Senhor, do verdadeiro evangelho que nos convoca, nos chama à conversão, ao arrependimento, à santificação, e nós como metodistas, então, temos uma bandeira assim que não pode ser ignorada, né? Que John Wesley, ele trabalhou firmemente sobre a santificação, né? Sobre a perfeição cristã, sobre o testemunho, né? Sobre a coerência da pregação e da prática cristã. E nós não podemos abandonar esse conteúdo, não podemos deixar de lado. Ao contrário, precisamos compreender, precisamos estudar e precisamos ensinar, né? A gente tem que se preparar, porque como líderes da comunidade de fé e até mesmo como seminaristas, nós precisamos começar a compreender, né, esse universo que está dentro e fora da igreja. Esse mundo, esse ser humano que está dentro e está fora da igreja. Esse ser humano que está dentro da igreja e também transita nesse espaço fora da igreja.
né? E como que a gente pode revelar Jesus e ser igreja de Deus dentro do templo e fora do templo. Então, nós precisamos levar isso muito a sério, e essa disciplina quer provocar essa reflexão e essa ação na sua caminhada pastoral e na sua caminhada acadêmica também, tá? Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando sobre a revelação bíblica do Deus da salvação e criação, o ser humano criado para viver a salvação. Então, esse ponto a gente vai na semana que vem, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz, e mais tarde a gente vai estar passando um trabalho para você estar fazendo, valendo aí um ponto, tá? Dentro dessa disciplina que a gente está trabalhando, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. A gente deve passar o trabalho no final de março, tá? Deus abençoe, fica na paz. Tchau, tchau.